apt dist upgrade. Vou dar um enter. E aqui ele vai fazer a atualização de todos os pacotes do sistema operacional, né? Pacote, software, as ferramentas aí que são usadas para pentest, né? Aqui no menu inicial aqui, ó, tem todas as ferramentas aqui. Tem ferramenta aqui que você pode usar na escala de privilégio, forense, persistência, credential access, application, né? Bom, aqui apareceu aqui a opção de eu selecionar sim ou não para continuar. Vou dar um Ips para yes, que aí ele vai continuar aí fazendo aí o upgrade, né? Então é só aguardar ele finalizar, né? Para mim aqui tá marcando que vai levar aí 36 minutos. É muito tempo, né? Mas ele vai caindo, né? Ó, viu que agora caiu para 23, né? Então é só esperar ele finalizar. Aí a gente vai fazer a instalação aí do Gemini, tá? Gemini Client, que é o client, né? E através do Gemini a gente vai rodar comando, né? Comando aí de pentest usando aí IA, né? Ó, caiu aqui para 3 horas. Caiu não, aumentou, né? Mas caiu para 8 minutos. Então é só guardar mesmo. Bom, finalizou. Final aqui apareceu algumas mensagens de erro. E tá falando para não tentar aqui o update ou tentar com if message, né? Então vou dar um apt update aqui só para ver se vai retornar alguma coisa. Só apt update. Pode ser que no seu caso apareça diferente, tá? E vou copiar esse outro aqui também. Tá falando aqui que 1311 pacote pode ser atualizado, né? E fala aqui para rodar só. Agora eu vou copiar esse aqui, ó, apt list. Copy selection aí. Paste. Dá um enter. Eu acho que ele vai listar tudo, né? Todos os pacotes que foram atualizados, tá? E vou já aproveitar, clica com o botão direito aqui, Split View Left, Right. Deixa eu ver. Deixa eu dar um sair aqui, Exit. Ficou meio zoado aqui a letra, mas tá bom. Enquanto ele vai atualizando aqui, aí que do outro lado já roda no terminal também alguns comandos. Sul do Sul. Cara, vou aumentar essa tela aqui e vou diminuir esse daqui, ó. Eu vou fechar essa tela aqui, porque esse outro lado aqui, porque aqui eu acho que não vai ficar só contando as linhas, a quantidade de pacote que foi instalado, né? Aqui, ó, tem bastante. Vou dar um Ctrl+C. Beleza.
Bom, eu acredito que se você fazer isso, deixa eu dar vamos sair dessa outra tela aqui, Exit, para sair e Exit. Só mudou aqui a linguagem, né? Deixa eu fechar tudo. Mudou aqui o formato do texto, né? Do terminal. Beleza, agora voltou ao normal. Então beleza, fazendo isso, você já fazendo o update, instalando após finalizar a instalação, agora a gente vai fazer a instalação do Gemini, tá? O Gemini é uma inteligência artificial criada pelo próprio Google e nela tem a integração que você pode usar via terminal, integrando ela no Kali, tá? Porque todo comando que você digitar para poder no terminal, para poder procurar falha, vulnerabilidade, ele vai dar sugestão e recomendação do que você deve fazer ou não para poder automatizar o processo, né? Então, o primeiro que você vai fazer é sudo apt install Gemini -clean, dá um enter, opa, então apt install, dá um enter, né, para ele fazer a instalação aí do Gemini. Beleza, finalizou. Agora você vai digitar Gemini -H só para um comando help, né, para você ver o código para que serve cada comando aí do Gemini, tá? Então aqui você vê aqui, ó, a extensão e tal, o prompt interativo, né, debug, né, enfim. Então agora só aqui também dá aqui alguns comandos aqui que você pode digitar, né? No meu caso eu vou digitar só Gemini -clean, só assim, dá um enter, né? E você agora vai ter que autenticar com a sua conta de Gmail, tá? Porque se você quando para poder integrar, ou você autentica com a sua conta de Gmail ou com a API Key, a chave de API lá do Gemini, tá? Eu recomendo, eu vou logar, digitar aqui a opção 1 para poder logar com o Google, tá? Porque aí ele já faz o processo que ele tem que fazer tudo automaticamente integrando. E vou logar com uma conta minha do Google e através dessa conta eu vou conseguir usar aí o Gemini, né? Então beleza, aqui eu vou só no terminal que eu vou digitar 1. Aqui tem um comando aqui para você escolher, né? How would you like to authenticate for this project, né? Como você gostaria de autenticar para esse projeto? No meu caso, tem a opção 1, tem a opção 2 e os Gemini API Key ou Vertex aí, né? Também tem a opção aqui de No Authentication Method Selection, né? Mas só que eu vou autenticar, então eu vou selecionar aqui 1. Digita o teclado 1 no seu computador e ele vai fazer aí, te redirecionar aí para a parte de autenticação, tá? Você pode pressionar ESC ou Ctrl C para cancelar, tá? Todo comando que você for digitar, se você digitar ESC, ele cancela, tá? Então aqui vai abrir a conta para você autenticar. No meu caso eu vou autenticar na minha conta aqui, né? Então esperar ele carregar. Posso ter maximizar esse aqui. Deixa eu ver aqui no editor aqui, tá? Beleza. Aí aqui agora eu vou colocar minha conta, né? Você vai colocar aí sua conta, sua senha, e após você dar um next, ele vai autenticar automaticamente e vai falar que você está autenticado, né? Autenticado com sucesso, né? Gemini Client e tal, né? Beleza, eu posso minimizar aqui, voltar lá no terminal. Aqui beleza, aqui você vê que agora ele abriu, apareceu aí o terminal
para você digitar os comandos, né? Então, o primeiro comando que você vai digitar é 1 para poder rodar comando, tá? Vou digitar 1 e dar um enter. Aguardar ele finalizar. Ok, já está pronto, né? Ok, I'm ready, né? Então agora eu vou rodar um comando aqui para poder escanear. Eu vou usar um site chamado Acunit. Eu vou testar esse site aqui, ó. Vune Test Web. Deixa eu abrir aqui o navegador. Esse aqui, ó. Esse site foi desenvolvido justamente para você procurar falhas de vulnerabilidade, tá? Então ele foi desenvolvido para testar a segurança da informação. E você pode usar ele aí sem a necessidade de instalar um label aí na sua máquina para você fazer o teste, tá? Porque ele foi desenvolvido justamente para isso, tá? Então, voltando aqui no terminal, eu vou digitar esse comando aqui, ó. Eu quero que ele faz o scan no site testphp.vulnweb.com, né? Aí eu passei uns comandos para ele, que é fingerprint, né? HTTP7, rodar o Nikito para comando de vulnerabilidade e checar também SQL inject e XSS, né? Aí ele vai gerar um arquivo no formato JSON, né? E vai dar um exemplo aqui para ele deixar como um exemplo /temp exemplo report.json. Vou dar um enter. Tá, aqui agora é só aguardar. Praticamente ele vai dar sugestão do que você deve fazer ou não, né? Vai fazer a integração automaticamente. E ele tá fazendo aí a leitura, né? Aqui o segundo core. E agora é só aguardar, né? Quando ele finalizar, ele vai dar sugestão. E a sugestão que ele der, se você quiser prosseguir ou não, aqui no mesmo campo de comando você digita os comandos, tá? Ó, aqui ele deu uma sugestão, né? Para você marcar aí a execução do core, né? Então eu vou clicar na opção uma vez, né? Ou se você quiser ignorar a sugestão, tá? Você vê aí que ele dá sugestão. Aqui ele dá aqui core, né? Deu shell core -i. Esse aqui é para ver o cabeçalho, tá? Do site, né? Que é a opção aqui de fingerprint, né? De HTTP7. E então beleza, ele vai usar aqui o core -i maiúsculo, né? Inclusive no curso que eu tenho publicado, eu na área no curso recente que eu publiquei de segurança ofensiva, eu demonstro aí, eu uso aí comando core, mostrando qual que é o objetivo, a finalidade de usar ele, né? Praticamente é para você ver os cabeçalhos que estão configurados lá no site. Dependendo do cabeçalho que você vê que não tem, às vezes você pode encontrar uma unidade de CSS, tá? Então ele ajuda nessa opção, né? Não é vulnerabilidade CSS que ele pode sofrer ataque de XSS, né? Então eu vou ticar a opção aqui uma vez, tá? Vou dar e esperar ele carregar. Aí ele vai fazer a incrementação para ver o detalhe, né? Prosseguindo agora, ele deu a opção aí de Nikito. Se você quer usar o Nikito para poder identificar aí, para poder procurar aí alguma falha de configuração do site, né? Aí ele deu esse comando aqui, ó, Nikito-H, e deu esses outros comandos aqui, -tune, x67, -format JSON, -u. Aí aqui é o caminho onde ele tá jogando, né? Então beleza, então eu vou dar também para aceitar, para ele fazer essa implementação.
e ele vai implementar aí o scan, né?